Tema da mensagem de hoje, cuide para não cair. O texto base é 1 Coríntios 10, 12. Na versão, nova versão transformadora, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Senhor nosso Deus, que o Senhor, mais uma vez, nos conceda a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que a Tua palavra, Senhor Deus, prevaleça nos nossos corações, que o nosso ego, o nosso eu caia por terra e que a Tua palavra frutifique em nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. No primeiro culto nós falamos aqui sobre como nós vivemos atualmente essa questão da saúde. E nós sabemos que nós não somos só esse corpo físico, mas nós temos também uma alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e temos também o espírito, que é aquela parte íntima que nos liga a Deus, que é essa eterna, né? E, assim como o corpo, também nossa alma, nosso espírito pode vir a adoecer. Pode vir a adoecer. E nós, nessa noite, vamos tratar sobre essa questão da enfermidade espiritual e, fazendo analogia com a enfermidade física, muitas vezes o nosso corpo ele apresenta sinais de que a nossa saúde não está bem. E também, na nossa vida espiritual, alguns sinais demonstram que algo está errado com a nossa vida espiritual. E nós vamos fazer aqui abordar alguns tópicos aqui para que nós possamos fazer uma autoanálise. Assim como existe lá o Setembro Negro, o Setembro Amarelo, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, e nós também precisamos fazer essa autoanálise, né? Essa autoavaliação da nossa vida, esse autoexame na nossa alma, no nosso espírito, para ver como nós estamos espiritualmente na presença de Deus. Outro texto que eu gostaria de abordar aqui é Provérbios 16, 18, que ele corrobora com o primeiro que foi lido aí, e diz assim, ó: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Eu falei NVI, dá de botar NVT? Por favor, porque foi a que desculpa se eu falei errado, NVT. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Na versão tradicional, a meio da atualizada e corrigida, diz assim que a arrogância, né, a altivez, a soberba, ela precede a queda. E nós, como na caminhada espiritual, nós temos que ter cuidado para não tropeçar nos obstáculos que a vida nos apresenta. E nós temos um adversário, que ele é especialista em minar a nossa caminhada de fé, para botar algum tropeço para que nós possamos tropeçar, nos machucar, nos ferir, cair, e muitas vezes não conseguimos nos levantar. Tá bom? Então nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Vamos ali. Assim, ó, cientificamente é comprovado que uma série de doenças tem relação, doenças físicas que se apresentam no ser humano, tem uma relação direta com a parte emocional e com a parte espiritual. Jesus, no Novo Testamento, várias vezes ele curou pessoas que o problema da pessoa, o sinal era um problema físico, mas a raiz do problema era espiritual. Ele expulsava os demônios e a pessoa ficava curada daquele mal, né? Nem sempre tem relação direta, mas muitas vezes tem. E nós vivemos numa época em que os problemas emocionais eles têm se multiplicado de uma forma assim impressionante. Há uns 20, 30 anos atrás, se a pessoa falasse que estava com depressão, todo mundo achava que a pessoa estava enrolando para pegar um atestado e não ir trabalhar. Hoje em dia, eu acho que é uma das coisas que mais causa afastamento do trabalho é a questão emocional, psicológica. É depressão, é síndrome do pânico, tantas outras coisas emocionantes que agora até me fugiu aqui
as doenças que estão relacionadas a essa questão emocional que envolve as nossas vidas. E nós devemos tomar cuidado para que a gente consiga discernir os sinais que se mostram, para que a gente possa, de alguma forma, se prevenir com relação a esse tipo de doenças, né? E a maioria das enfermidades, das doenças, ela manifesta sinais e sintomas. Os sinais são aqueles que a gente pode ver. Se puder projetar ali, os conceitos, né? A síndrome, os sinais e os sintomas. Bom, eu comecei de trás para frente, né? A síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Os sinais é aquilo que nós podemos perceber. Por exemplo, uma pessoa que está com a pele amarelada, está com o olho amarelo, é um sinal que o seu fígado não está funcionando muito legal. Está com algum problema hepático ali. Não é assim? A Kathleen aqui, que é enfermeira, eu estou certo? É, né? Por isso que muitas vezes vai no médico, a primeira coisa que ele faz é botar aquela lanterna no olho ali para ver como é que está, né? Porque pelos sinais que se apresentam ali no olho, ele pode às vezes diagnosticar alguma possível enfermidade que a pessoa esteja cometida. Tá? E os sintomas são as queixas que o paciente apresenta. E a síndrome é um conjunto das duas coisas, né? Se puder projetar ali o que é cada uma, eu acho que eu não botei, né, no slide. Mas nós vamos falar de uma síndrome que ela se manifesta exclusivamente na vida daqueles que já servem ao Senhor. É a síndrome da queda espiritual. Quem nunca viu ou que não conhece alguém que já serviu ao Senhor, já foi uma pessoa atuante na igreja e que hoje está afastado do Senhor? Todos nós conhecemos alguém. Todos nós. E às vezes não são poucas pessoas, são muitas. E certamente essas pessoas manifestaram algum sinal de que não estavam bem espiritualmente. E depois apresentaram sintomas e não foram tratados. E por isso a pessoa caiu e às vezes até hoje não consegue se levantar espiritualmente. Está desviado dos caminhos do Senhor e as consequências na eternidade são terríveis. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Aqui está falando de eternidade, é a salvação. Mesmo que já conheça a palavra de Deus, se não permanecer firme, se adoecer, tropeçar e cair, né, não vai ser levado com o Senhor no dia da vinda do Senhor. Síndrome da queda espiritual. Nós temos alguns sinais que se manifestam. Dentre eles, o primeiro que eu vou citar aqui é o comodismo e o esfriamento espiritual. O texto para nós introduzirmos esses sinais serão Tiago, capítulo 2, 26. NVT, isso. Assim como o corpo sem o fôlego está morto, também a fé sem as obras está morta. Aquele que se acomoda, ele não quer fazer mais nada, né? A pessoa pode dizer, não, eu tenho uma fé tremenda, mas me mostra o que você está fazendo com a tua fé. Qual é o resultado da fé? Você tem fé em quê? Como dizia o pastor Taboda. Tem muitas pessoas que têm fé na fé. Ah, eu tenho muita fé. No quê? Né? Fé em Deus, né? Opa, já mudou. Fé em Deus, já crê que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Mas tem pessoas que dizem, não, tenha fé. Né? Mas no que eu vou depositar minha fé? Então, o comodismo e o esfriamento espiritual, ele é acompanhado de resultados. E esses resultados muitas vezes podem ser desastrosos na vida da pessoa. Vamos ver outro texto lá, Tito 2,14. Aquela pessoa que realmente se envolve na obra de Deus, que não é acomodada e não está esfriando espiritualmente, a sua fé redunda em obras para a obra de Deus, né? Em trabalho, né? Tiago 2,14. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ninguém é salvo pelas obras. As obras são uma consequência da nossa conversão, da nossa
servidão ao Senhor, somos servos do Deus Altíssimo. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o sangue de Jesus, então nós pertencemos a Ele. E todo servo, ele deve serviço ao seu Senhor. E nós devemos trabalhar na obra de Deus. Não podemos estar acomodados. O objetivo dessa mensagem aqui é nós fazermos um autoexame. Assim como no Setembro Amarelo as pessoas analisam, né, os sinais daqueles que estão em sua volta. No Exército tem uma grande campanha com relação a isso, de prevenção ao suicídio, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano de instrução, porque é uma área sensível na qual as pessoas lidam com armas. Tira um serviço armado. E se a pessoa, às vezes, não está bem emocionalmente, psicologicamente, não é raro acontecer a pessoa cometer uma tragédia, tirar a sua própria vida. Né? Me lembro que lá eu morava no Guarujá, estava servindo lá, e a gente morava nos apartamentos da base aérea, e lá um soldado, ele estava de serviço na guarda, pegou a pistola e se suicidou. Então, existem inúmeros casos, infelizmente, porque muitas vezes a gente não consegue identificar os sinais que a pessoa está demonstrando ali para conseguir identificar que ele está com um problema. Né? E no Exército, graças a Deus, ele tem essa preocupação e essa instrução que é dada para que as pessoas observem aqueles que estão no convívio diário ali para ver se a pessoa manifesta algum sinal e já tira ele do serviço armado, passa para um outro serviço para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. E nós, na vida espiritual, nós também devemos tomar esses cuidados. O comodismo, ele se manifesta na vida da pessoa de uma forma que é aquela acomodação, aquela mornidão, aquela falta de interesse, né? Aquele esfriamento. Às vezes a pessoa começa muito bem na caminhada cristã, empolgado, faz tudo na igreja, aí acontece um probleminha, aí as coisas do dia a dia vão envolvendo ele vai esfriando, vai esfriando. É como você pegar uma brasa e tirá-la do meio da fogueira e deixar no lado. Sozinho, rapidamente ela vai se esfriar, vai se apagar. A brasa tem que estar na fogueira. E o esfriamento espiritual, ele causa isso. A pessoa, entre outras coisas, né, a síndrome da queda, um dos sinais é também essa questão do esfriamento e do comodismo. Faça um autoexame na sua vida. Como é que está a tua participação na obra de Deus? Você é uma pessoa ativa na obra de Deus? Você faz as coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus? Ou você é uma pessoa acomodada, né? Vem só no culto, traz o seu dízimo, é um crente religioso. Religioso também não vai para o céu. Vai para o céu aquele que é salvo pelo sangue de Jesus e cumpre aquilo que está escrito aqui por amor a Deus, não por medo de acontecer alguma coisa ruim na sua vida. Então nós devemos ter muito cuidado com isso aí. Efésios 5:14 e 16 diz: desperta tu que dormes. Efésios 14, a luz deixa eu ver, 5:14, né? Isso, 5:14. Pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso se diz, desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. 15. Outro versículo. Efésios 5:15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como... olha só como é séria a coisa. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Tanto fora da igreja, quanto na obra de Deus. Como está o teu cuidado com as coisas de Deus? Você tem se acomodado, tem sido uma pessoa atuante nas coisas da igreja, nas coisas de Deus? Ou você está lá só na sua, né? Acha que está tudo bem? Cuidado. Um dos sinais da síndrome da queda é essa questão do comodismo e do esfriamento. A pessoa vai se acomodando com aquela situação e acha que está tudo bem e não está, né? Apocalipse, esse eu não li no primeiro culto, mas vamos ler agora. Apocalipse 3, 14, 15 e 16, 3 versículos. Ali fala de uma igreja que estava morna.
Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse ou um ou outro. Mas porque você é como a água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. É Deus falando para o anjo da igreja de Laodiceia, o responsável que estava à frente dessa igreja. Era uma pessoa que estava esfriando espiritualmente, não era nem quente nem morno. Ele disse, antes fosse uma coisa ou outra, mas como você não é nada, Deus estava rejeitando. Jesus, né, que mandou João escrever o Apocalipse. Estava falando, mas como é que está a nossa vida diante do Senhor? Será que o Senhor está vendo que nós somos frios, quentes ou mornos? Nós temos que ser, não podemos deixar esfriar a nossa fé. Devemos ser sempre atuantes na obra de Deus. Sair da zona de comodismo, zona de conforto e dar a cara a tapa. Servir a Deus não é uma coisa... É uma coisa maravilhosa porque é um privilégio, mas requer esforço da nossa parte. Tudo na vida requer esforço. Tudo na vida requer esforço. Se você quer conquistar um bom trabalho, você tem que estudar. Se você quiser, tudo na vida requer esforço, tudo. E na obra de Deus não é diferente. Nós devemos nos esforçar para não esfriar. Outro sinal de que a pessoa está sofrendo essa síndrome da queda espiritual é a desobediência. Texto base lá, 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura. 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem de Deus, eu o rejeitei como rei. É a palavra do profeta Samuel ao rei Saul, quando ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra. E ali ele diz que a desobediência, ela é comparada ao pecado de feitiçaria. Né? Então, a idolatria é uma coisa que realmente o Senhor não aprova, a desobediência. Mas obedecer a quem? Tem um colega que falou assim, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Eu também obedeço a Deus. Mas obedecer a palavra do Senhor. O que está escrito aqui diz assim, sujeitai-vos, pois, às autoridades. Nós devemos obedecer a palavra de Deus na íntegra. Não apenas aquela parte da Bíblia que nos favorece. Tem pessoas que são desobedientes, não se submetem a nenhuma autoridade, né? Nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu pastor, nem do presbítero, nem do diácono. Todos nós na igreja estamos aqui porque nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Mas para Ele ser nosso Salvador, Ele tem que ser o nosso Senhor. E Senhor é dono. E dono manda e o servo obedece. Tem muito crente que não obedece. Ele é autossuficiente, ele não quer saber. Ele acha que ele tem razão e que ele interpreta a Bíblia como lhe convém. Aí entramos numa outra questão. Se eu creio na Bíblia apenas parcialmente, apenas na parte que me favorece, para cobrar de Deus as promessas que estão feitas aqui, e não me submeto à autoridade que o Senhor colocou na palavra de Deus, eu não creio na Bíblia. Não, eu creio que está escrito. Mas crê. Se eu creio na Bíblia apenas parcialmente, eu não creio na Bíblia, eu creio em mim. Porque daí eu sei o que eu creio. Não, eu creio nisso aqui, eu creio. Agora, nessa outra, às vezes um versículo subsequente ao outro, fora de contexto, não, mas eu não creio nisso. Ele só lê um versículo, ele não tem entendimento daquilo que está lendo. Porque está com o coração endurecido, está esfriando.
Está com a síndrome da queda, ele está caminhando para o precipício e não está vendo. Às vezes as pessoas estão gritando, ei, cuidado, tem uma pedra aí, tem um buraco aí, a pessoa está com o nariz empinado e acha que sabe tudo, não dá ouvidos à palavra de Deus e desobedece aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a obediência, ela está intimamente relacionada com a questão da autoridade. Quem obedece, obedece a alguém, obedece a palavra de Deus, e Deus instituiu pessoas para governar uns sobre os outros. É assim desde a criação do mundo. O homem para governar a mulher só ajudadora, mas tem que sempre ter alguém que lidera. Se todo mundo for chefe, o negócio não funciona. Por isso que Deus estabeleceu hierarquias, tanto na igreja como na vida secular. A sociedade é regida por essa forma de convívio. Sempre tem alguém que exerce autoridade sobre os outros. E na igreja não é diferente. E aquele que se rebela contra a autoridade, ele é desobediente. Ele é comparado a um feiticeiro. E o feiticeiro se rebela contra Deus. Porque ele faz o feitiço crendo em Deus, falsos deuses, falsos mestres, falsos profetas. Isso é uma coisa que o Senhor não perdoa, isso é uma coisa abominável para Deus. A palavra do Senhor diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nós devemos nos submeter à autoridade. E a autoridade, ela é impessoal. Aquela pessoa que foi investida da autoridade, ele foi investido de um cargo. Né? No exército lá, eu citei no primeiro culto também, a questão da autoridade ser impessoal. Às vezes está lá uma pessoa que tem 30 e poucos anos de serviço, já está quase se aposentando, e chega um oficial recém-formado da academia, com 20 e poucos anos, e aquele que já está lá com 50, né? Ele já está 30 no exército, entrou com 18, ele já está quase liberando os 50. Aí chega um de 20, ele tem que prestar continência, tem que chamar de senhor, tem que pedir permissão para isso, permissão para aquilo, permissão para entrar no recinto, permissão para sair no recinto, apresentar a tropa, porque na questão hierárquica, aquela pessoa está investida de uma autoridade acima da dele. E nós devemos exercitar isso na nossa vida. Aquela pessoa que se rebela contra uma autoridade que foi estabelecida por Deus, ele se rebela contra o próprio Deus, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma autoridade é colocada em lugar algum sem que Deus permita. Então, muito cuidado quando você emitir algum comentário com relação a uma autoridade, seja ela qual for, boa ou ruim, que você aprova ou que você desaprova, principalmente na casa de Deus. A palavra diz assim, ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Nós devemos crer que quem colocou as autoridades dentro da igreja foi o pastor. Isso aqui não é um lugar de recreação onde as pessoas se reúnem e elegem alguém para fazer alguma coisa. Isso aqui é uma coisa muito séria. As pessoas que são consagradas aqui em cima desse altar, é imposta a mão sobre ele, é lido a palavra do Senhor, e ele é consagrado ao ministério com a aprovação de toda a igreja. E como é que eu vou desobedecer alguém que foi estabelecido por Deus para ser autoridade sobre a minha vida? A desobediência é um pecado gravíssimo. É um sinal claro de que a pessoa está com essa síndrome da queda espiritual. Outro sinal da síndrome dessa queda espiritual. Autossuficiência. Vamos ver lá em 1 Samuel, outra passagem que envolve o rei Saul com o profeta Samuel. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Nesse sinal da autossuficiência, é quando a pessoa age por conta própria. Ele mesmo se manda, não dá satisfação para ninguém, faz aquilo que dá na cabeça, eu sou dono da minha vida, eu sei tudo, eu posso tudo, sempre o eu na frente. Cuidado. Quem tem que estar na frente na sua vida não é o eu, não é você, é Deus. E para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida,
você deve realmente colocar a sua vida na presença de Deus. Eu acho que tem que mutar a bateria. Você colocar na presença do Senhor a sua vida. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. E vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o sacrifício. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou e foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim, pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda do Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reino para sempre. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. Por isso o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o que o Senhor mandou. Muito cuidado com a autossuficiência. Obedeça aquilo que o Senhor mandou. Nós dependemos totalmente do Senhor para qualquer coisa na sua vida, na nossa vida. Em tudo, nos mínimos detalhes, peça a direção de Deus. Peça a direção do Senhor, para que depois você não sofra as consequências de tomar uma decisão errada. Né? A paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. Um dia eu estava falando para o meu colega, não sei se eu estou orando a Deus para ver se é de Deus, né, eu parar de trabalhar. Já estou um pouco cansado. Né? Aí a pessoa falou assim: faz aquilo que está no teu coração. Eu disse: jamais vou fazer isso. Né? Se fosse isso, eu não estava trabalhando ainda. Meu coração quer sobre água fresca, né? Eu vou fazer aquilo que está no coração do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem é a coisa mais enganosa que tem. O coração do homem é uma coisa, né? Se eu me deixar levar pelo meu coração, eu só vou fazer besteira. Porque os nossos sentimentos só querem aquilo que agrada a nossa carne, as coisas desejáveis da vida, e nem sempre são as melhores. Normalmente não são as melhores. Mas quando nós estamos na direção de Deus, certamente nós vamos tomar a decisão correta para a nossa vida, seja em que área for. Consulte sempre o Senhor, nunca seja autossuficiente. Um sinal de que a pessoa não está bem espiritualmente é a autossuficiência, quando ele acha que ele não depende mais de Deus e não depende mais das pessoas para receber um bom conselho, para receber uma orientação, né? Principalmente quando se fala de igreja, né? As autoridades que o Senhor colocou na igreja. Outro sinal da síndrome da queda, murmuração. Aí o crente já está meio baleado, já está a perigo. Né? Quando ele começa a murmurar é porque o negócio já tá complicado para o lado dele. Provérbios 6, 16 ao 19. Esse texto eu preguei lá no Encontro dos Homens, que fala que 6 coisas aborrece o Senhor: olhos altivos, língua mentirosa, dá para botar NVI? Eu acho que a versão que nós botamos no primeiro culto foi NVI? Foi, né? Foi? Desculpa. 6 coisas que o Senhor odeia. E 7 coisas, a 7ª coisa ele detesta, né? Tem outra versão que diz assim: então, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª que ele abomina, aquele que espalha, que provoca discórdia entre os irmãos. Na versão lá do Almeida,
atualizada e corrigida, diz assim, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Vai espalhando aquela sementinha de contenda, de confusão, de murmuração. A pessoa que murmura normalmente é uma pessoa falsa. Porque a pessoa que murmura, ele não pode fazer aquilo abertamente. Ele chega, cochicha no ouvido de um, reclamando de uma coisa, reclamando de uma pessoa, normalmente é o pastor, né? Ou a pastora. A pessoa vai reclamando, cochicha no ouvido de um, aí vai e lança outra sementinha no ouvido do outro, e vai semeando a contenda entre os irmãos. Às vezes até bota um irmão contra o outro, o fulano falou isso, fulano falou aquilo. E às vezes a consequência é terrível. Quando a pessoa começa a murmurar, é um caso preocupante, né? Nos tornamos falsos porque a pessoa que murmura, ela não faz abertamente, ela vai cochichando, né? A reclamação não agrada o Senhor, não abençoa ninguém e não resolve nenhum problema. Ao invés de murmurar, nós temos que arregaçar a manga e trabalhar para resolver aquilo que nós não concordamos ou que nós achamos que pode ser melhor. Murmurar é fácil, mas não vai resolver o problema. A pessoa quer fazer aquilo que é fácil, é reclamar, né? Eu vejo assim, pessoas que reclamam, devia fazer isso. Muito bem. Ainda bem que eu não olho o livro caixa e não sei se a pessoa é dizimista ou não, mas normalmente quem reclama ou quem dá muito palpite, ele não contribui na obra de Deus. Esses que são os primeiros que costumam reclamar que não está bom isso, que devia ser melhor isso, porque ele não tem noção daquilo que é importante para a obra de Deus. Outro sinal de que a pessoa não está bem: insensibilidade e indiferença. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Desculpa a confusão que eu fiz aí com as versões, tá? É que eu anotei uma coisa e peguei outra versão. Então, insensibilidade e indiferença. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, e que têm a sua mente cauterizada, que têm a mente bloqueada, que têm a mente fechada, né? A pessoa não consegue discernir mais nada. E essas pessoas muitas vezes ensinam mentiras, ensinam engano. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus na íntegra. E essas pessoas vão semeando versículos isolados, querendo defender algumas heresias, né? Tem pessoas que dizem que não precisa vir na igreja, porque todos os pastores, todos aqueles que ensinam ali, são doutrina de demônios, são enganadores, são falsos profetas, são falsos mestres. A pessoa que fala isso, ele não conhece a palavra de Deus. Temos aqui na igreja o presbítero Claudenir, vulgo Nini, né, que todo mundo conhece. Ele, no trabalho dele, ele tem que contar dinheiro. Muito dinheiro, né, trocado. E ele diz que ele não fica preocupado em ver se a nota é verdadeira. Porque quando ele pega uma nota falsa na mão, ele já sabe. O cristão verdadeiro, ele é assim. Se você conhecer a verdade, quando alguém vier falar uma mentira, você já sabe. Agora, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ele é igual, ele é inconstante como a onda do mar. Vem um falar uma coisa, ele vai para um lado. Aí o vento sopra para o outro lado, vai para o outro lado. E fica sendo jogado de um lado para o outro como um boneco, porque ele não conhece a palavra de Deus. E é autossuficiente, não reconhece, não tem humildade para dizer que realmente precisa do Senhor. Se julga autossuficiente. Síndrome da queda. Logo a pessoa vai cair. Nós temos que ajudar essas pessoas. Então a insensibilidade e a indiferença, as características da pessoa que tem esses sinais é um coração endurecido, não aceita a correção, o ouvido ouve, mas ele não entende. Ele ouve, mas não entra na cabeça. Entra num ouvido e sai no outro, ele não consegue filtrar aquilo que tem de bom na palavra do Senhor. Apenas aquilo que lhe interessa, né?
Os olhos estão vendo tudo o que está acontecendo em sua volta, mas sempre tem uma justificativa. Nunca é Deus agindo, nunca é a providência de Deus, nunca é Deus trabalhando, nunca é Deus falando. Porque ele se acha autossuficiente, ele se acha acima das pessoas e acima até da palavra de Deus, né? Mas o que acontece? A pessoa, quando ela se torna insensível e indiferente, ele não sente mais a presença de Deus. Ele não consegue mais saber quando é Deus que está falando e quando são esses falsos mestres, falsos... né? Porque Deus fala, Deus pode falar com cada um. Mas Deus usa homens para falar. Homens, mulheres de Deus para falar a mensagem. Né? As pessoas muitas vezes que dizem assim, não, que está cheio de falsos mestres, falsos profetas. Então, eu sei que está. Mas Deus fala direto contigo? Não, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ouvir alguém falar. Deus usa pessoas, usa até uma criança, mas você tem que conhecer a palavra para saber que é Deus que está falando contigo. E muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, não buscam, não oram, não jejuam. Isso é uma coisa muito grave. É um sinal de que a pessoa não está bem. A pessoa só busca a Deus quando tem algum interesse. Busca a Deus pelo que Ele pode fazer pela pessoa e não por aquilo que Deus é. Deus é soberano, eterno, maravilhoso, onipotente. Deus todo-poderoso, pode todas as coisas. Por isso nós devemos buscá-lo. Outro sinal de que a pessoa não está bem espiritualmente, está com a síndrome da queda espiritual, daqui a pouco vai cair. É o isolamento. Vamos ver lá, Provérbios 18:1. Acho que esse texto eu nem li no primeiro culto. Provérbios 18:1. O pessoal que está assistindo na live, às vezes eu cito o primeiro culto, porque nós temos umas 18 e outras 20, né? Então, essa mensagem que eu preguei há umas 2 horas atrás. Ó, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Nosso Deus é um Deus sensato, um Deus prudente, um Deus centrado. E a pessoa que se isola busca interesses egoístas. A pessoa que se isola não quer estar junto com o povo de Deus. Buscar o interesse coletivo, que é buscar a presença de Deus, é fazer o reino de Deus crescer, é trabalhar para a obra de Deus. É isso que o Senhor busca. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração em espírito e em verdade envolve todas as áreas da nossa vida. Física, às vezes nós vamos ter que arregaçar a manga e encher uma laje, fazer as coisas, trabalhar, né? Nós fizemos lá a igreja lá na casa do irmão Jair. Depois eu construí outra igreja lá em Santa Felicidade. Às vezes a gente tem que arregaçar a manga e fazer as coisas. Contribuir na obra de Deus. As pessoas que podem, devem contribuir. Nós estamos vendo ali o vídeo que passou lá da Guiné-Bissau, né? O nosso missionário que a gente ajuda lá. Agora eles querem fazer um novo local lá para acolher as crianças. Isso é fazer a obra. Não adianta eu saber que eu tenho que ajudar o órfão e as crianças se eu não tiro a mão, né? Tem escorpião no bolso, não ajuda, não faz nada. Não adianta saber, nós temos que botar em prática aquilo que nós lemos na palavra de Deus e que nós exercitamos a nossa fé, né? Pelas obras. Mostra-me a tua fé e eu mostro as obras. A fé sem as obras é morta. Nós temos que ter fé no Senhor, mas temos que manifestar essa fé de alguma forma, trabalhando na obra de Deus. O isolamento, a pessoa já ele se isola e não quer mais trabalhar na obra de Deus. Hebreus 10, 25. O isolamento também é aquela semelhança que eu falei da brasa, né? Está lá um monte de lenha queimando, você tira uma madeira que está queimando, deixa ali, rapidinho, sozinha ela se apaga. Se ela estiver lá no meio, não estiver isolada, ela vai queimar até o final, vai dar todo o seu calor, todo o seu vigor. Assim é o crente, quando ele está na igreja, quando ele está no meio do povo de Deus, até ele morrer, ele vai dar o último calor que ele tiver para o crescimento da obra de Deus, para o engrandecimento e honra a glória do Senhor. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? Da vinda do Senhor. Não deixa de congregar, venha na igreja. O isolamento é uma coisa muito preocupante.
quando o cristão começa a mostrar esse tipo de sinal, é porque o estado de saúde espiritual dele já tá grave, né? Não adianta nem mais ir na UPA, ele já tem que ir para o hospital mesmo, porque fazer um tratamento intensivo, porque o negócio está ficando feio para o lado dele, né? Daqui a pouco vão entubar ele espiritualmente, não é assim? Nós temos que ter cuidado da nossa saúde espiritual. A pessoa diz assim: eu sirvo a Deus, eu não sirvo aos homens. Glória a Deus, eu também sirvo a Deus. Mas eu conto com homens e mulheres de Deus para me ajudar nessa obra. Eu sirvo a Deus e não aos homens. Muitas pessoas falam isso, mas ele é escravo do seu próprio eu. Ele é escravo de si mesmo, porque não conhece a palavra de Deus e não coloca em prática aquilo que o Senhor ensinou. O isolamento, quando o cristão ele manifesta esse sinal, você tenta se aproximar, a pessoa, ele sempre tem uma desculpa, né? Por que você não veio no culto ontem? Não, eu trabalho muito, né? Muitas vezes a pessoa não está nem trabalhando, está desempregado, mas aí ele arruma uma desculpa, né? Dizendo: estou trabalhando demais, mas tu não pediu culto, não pediu oração lá para arrumar um emprego? Não, eu estou desempregado, mas eu trabalho muito, né? Não sei aonde, mas na obra de Deus não é, né? A pessoa se isola, ele arruma desculpa para tudo. Tem pessoas que não vêm nem na ceia. A ceia é uma vez por mês, 12 vezes no ano. A pessoa às vezes falta 3, 4 ceias no ano. Será que é suficiente tomar 5, 6 Santa Ceia no ano? Como é que está a nossa vida espiritual? O isolamento é isso. A pessoa vai deixando de estar em comunhão com os irmãos. E isso é muito, muito grave, né? Ele sempre tem uma desculpa. Você procura e a pessoa sempre tem uma desculpa. Justificativa é diferente de desculpa. A gente tem uma falta justificada na igreja, é diferente. Tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que ter sabedoria para nos dividir um pouco, né? Porque eu não sou só presbítero. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou marido, eu sou irmão, eu sou, né? Eu tenho minha família, eu sou empregado, eu trabalho, eu não tenho só a igreja, não sou só aqui, a minha casa não é aqui. Nós temos funções e atividades diversas. E nós temos que saber nos conduzir em cada uma delas, mas negligenciar a vinda à casa do Senhor por qualquer coisa. Hoje eu não vou porque está chovendo muito. Amanhã não vou porque está muito sol, muito quente, né? E o ar da igreja é muito frio. Desculpa, a gente mas desculpa, tem cara que é especialista em arrumar desculpa. Mas justificativa, será que ele tem? Como é que vai se apresentar quando chegar lá na glória? Lá tem o livro da vida, não tem? Não está escrito lá no Apocalipse que vão abrir o livro da vida e vão ler o que está escrito lá? Tal dia, hoje é dia 5, né? Dia 5, chamada da Igreja Batista Independente, culto das 20 horas. Você não estava. Eu estava com uma dor de cabeça. Será? O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, meu irmão. Será que uma dor de cabeça... Aí que você devia vir na igreja. Aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de libertação. Você ficando em casa, a dor de cabeça não vai passar. Né? Toma um comprimido, faz uma oração e vem para a igreja. Então nós devemos ter muito cuidado, muito cuidado. A gente fala em tom de brincadeira, mas a coisa é séria. Nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. Outro sinal da síndrome da queda espiritual, a volta ao passado. Tem crente saudosista, né? Ele vive do passado. Antigamente que era bom na igreja. Nossa, o fogo caía, mas a igreja mudou ou foi você que mudou, né? Não podemos viver de saudades. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Provérbios 26:11. Provérbios 26:11, por favor. Rapidinho, e depois nós vamos passar para os sintomas dessas pessoas. O crente saudosista, um dos sinais que a pessoa não está bem espiritualmente é o saudosismo. Ele diz: como o cão
volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Muitas vezes a pessoa foi liberta, vivia uma vida destruída, vivia uma vida completamente longe dos caminhos do Senhor. O Senhor resgatou, o Senhor transformou a vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa acha que quando a pessoa se converte, ele mudou de religião, mudou de igreja. Então, redondamente enganado, não sabe nada, não sabe nada. A pessoa mudou de vida, porque Jesus é vida. Aquele que tem a vida eterna mudou, transformou a vida dele. Não mudou de igreja, não mudou de religião. Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém, batismo não salva ninguém. O cumprimento da palavra e a fé em Jesus Cristo, Romanos 10:9 ou 9:10? 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não tem outro jeito de ser salvo. Confessar com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E no coração crer. Falar com a boca e crer com o coração. É isso. E uma demonstração de que eu creio, eu falo com a minha boca que Jesus é meu Salvador. A confirmação é o batismo, demonstração pública que teve uma vida transformada. E tem muitas pessoas que passaram por todos esses estágios e voltaram para o estágio inicial, sem Jesus. Porque não vigiaram, não viram sinais na sua vida. Muitas vezes a pessoa está com um sinal de uma doença gravíssima e não procura ajuda. Pessoas dizem, uma dor no peito, lado esquerdo, braço esquerdo dormente, deve ser uma dor muscular. Isso é sintoma de infarto. Se a pessoa ficar enrolando, quando ele for procurar um médico, não tem mais jeito, já foi. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se algum sinal desse na tua vida, essa noite nós temos a chance de apresentar diante do Senhor para que o Senhor faça uma obra na nossa vida. Você que está em casa assistindo também, seja sincero com você mesmo, dê uma chance para você mesmo. Não seja autossuficiente, não seja coração duro, mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Vamos agora aos sintomas. Os sintomas é aquilo que a gente sente. Os sinais é aquilo que a gente pode visualizar. Uma pessoa, com o olho amarelo, pele amarela, é um sinal que ele está com algum problema no fígado, algum problema hepático. Mas quando ele começa a ter náusea, vômito, enjoa, são os sintomas. É assim que o médico examina. Claro que ele vai fazer um monte de exames também, Mas o crente não tem como ir lá tirar sangue e ver se ele está bem espiritualmente ou não. Porque é uma coisa muito íntima, é ele e Deus. Mas através dos sinais e dos sintomas, dá para saber exatamente como está a tua vida espiritual. E nessa noite, eu te desafio a você fazer um autoexame, sincero mesmo. Não um exame falsificado, Hoje em dia até eles falsificam o exame, A pessoa vai lá, falsifica o exame toxicológico, Aquele que dirige caminhão, às vezes. As pessoas que fazem uso de drogas, vão lá, falsificam o exame, Mas o exame espiritual, você pode até mentir para si mesmo, falsificar, mas diante de Deus não tem como. As coisas diante de Deus são autênticas e verdadeiras. Primeiro sintoma da pessoa que está prestes a ter uma queda espiritual, saudosismo. Filipenses 3, 13 e 14. A pessoa diz, a igreja não é mais a mesma, antigamente era diferente, as coisas mudaram, antigamente era bem melhor. Filipenses 3, 13 e 14. Dá de projetar aí? Travou? Não tem problema, não tem problema. Vamos a outro ponto. Outro sintoma da pessoa que não está bem espiritualmente. Está aí, apareceu? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Eu não posso ficar marcando passo na igreja, 20, 30, não sei quanto tempo cada um tem de convertido, de cristão, de servo do Senhor, de crente. Mas o crente tem que caminhar para frente, ele não pode ficar olhando para trás. O nosso alvo é Cristo e está para frente. Nenhuma pessoa segue para o alvo de costa.
ele sempre caminha para frente. E tem cristão que está igual o caranguejo, igual o siri, está andando para trás, ou para o lado, né? Não sai do lugar. Ele nunca avança, ele só, né? Ou vai para o lado, fica sempre na mesma, ou quando não muito, ele até caminha para trás. Então, um dos sintomas é isso. É o saudosismo. A pessoa sempre acha que antes era melhor, que era tudo uma maravilha e agora não está legal. Sintoma da queda. Ninguém me entende. Outro sintoma. A pessoa, ele acha que ele sempre é a vítima das situações, que ele tem razão em tudo, mas é que toda a igreja, o pastor, a começar pelo pastor e o restante da igreja está errado. Ninguém entende. Ele é que está certo. A pessoa é que é a dona da verdade, dona da razão, e os demais é que estão errados e não conseguem entendê-lo. Mas Deus me entende. Graças a Deus que Deus me entende. Cuidado, Deus entende mesmo. E sabe quando você está mentindo e quando você está falando a verdade. Graças a Deus que Deus me entende. Cuidado, né? Deus não é bobo, né? Deus não é homem para que se engane, né? E nem filho do homem para que ele minta. O Senhor é justiça, o Senhor é amor, mas também é justiça. Outro sintoma, autopiedade. A pessoa sempre se julga o tadinho, sempre se julga o coitado, a vítima da situação. Né? A pessoa que usa autopiedade, ele busca o reconhecimento das pessoas. Até tem um versículo que eu acho que... aqui, Colossenses 3:23, que eu não falei no outro culto, mas aqui é importantíssimo colocar esse versículo aqui, ó. Fazer as coisas, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, não como para os homens. Tudo o que você fizer, tudo que você fizer na casa de Deus, na sua casa, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como funcionário, como empregado, como patrão, faça como ao Senhor, você vai se dar muito bem. Não faça nada buscando o reconhecimento dos homens. Faça para engrandecer o nome do Senhor. Que as pessoas podem dizer que lá é um servo de Deus. Porque vai estar engrandecendo o nome do Senhor. Muitos anos atrás, a pessoa dizia que era crente e ele não precisava nem avalista. Ia alugar uma casa, ia fazer uma compra. Não, ele é crente. Não precisava nem avalista. Tinha crédito. Hoje em dia... falar que é crente, as pessoas, não vende para ele porque ele é crente. Safado. E uma coisa eu digo, não existe crente safado. Existe safado que diz que é crente, para tirar vantagem. Crente de verdade, honra a palavra de Deus, honra o seu nome, honra a sua igreja, honra o seu Deus acima de tudo. Não vai ficar devendo um centavo para ninguém. Nós temos que ter muito cuidado. Se nós detectarmos algum desses sintomas na nossa vida, ou em alguém que está do nosso lado, alguém que nós conhecemos, devemos tentar ajudar essa pessoa. Devemos tentar ajudar. Mas a finalidade principal é nós fazermos um autoexame da nossa vida, ver como é que está. Quando você fizer, faça para o Senhor. Não busque reconhecimento das pessoas. Tá certo? Existem muitos casos que já aconteceram na igreja de a pessoa fazer tudo e não ter reconhecimento de ninguém e às vezes ainda ser criticado por aquilo que fez na igreja. Dói muito. Mas o que nos conforta é saber, não, eu fiz para o Senhor. E tudo que nós fazemos para o Senhor tem que fazer com excelência, não de qualquer jeito. Se eu vier aqui limpar a igreja para o Senhor, fazer uma manutenção num aparelho de som, numa caixa de som, eu tenho que fazer com excelência. Não fazer gambiarra. Né? Não fazer tapeação, varrer para debaixo do tapete. Ninguém está vendo. O Senhor está vendo. Não faça como para os homens, mas para Deus. Se você fizer alguma coisa aqui, não precisa falar para ninguém. Deus está vendo. Não busque reconhecimento das pessoas, busque o de Deus. Tá? Outro sintoma gravíssimo. Transferência de culpa. A pessoa muitas vezes não está bem espiritualmente, está com um problema sério e não reconhece. Sempre a culpa é dos outros. Sempre. Ele nunca o motivo é ele, nunca a culpa é dele. Sempre é de alguém. E normalmente começa a culpa sendo do pastor e da pastora. Né? Sempre,
Quando tem alguma coisa errada, que a pessoa não está bem na igreja, o primeiro que paga o pato é o pastor e a pastora, né? Ou o pessoal do louvor, sempre alguém que está na liderança, né? Ou que magoou a pessoa, sempre, nunca o problema está na pessoa, sempre nos outros, né? E aquelas pessoas que estão em liderança, né? O líder de departamento, alguma coisa, sempre vai ser o culpado, nunca o cristão que está mal, né? Então devemos ter bastante cuidado com relação a isso, né? Tem argumentação, a pessoa fez isso, eu não gostei, eu achei que está errado, eu não concordo. Submeta-se, né? Ore a Deus, se você acha que está errado, se tiver fora da palavra, chama o pastor, ó, isso aqui não está certo, está aqui na Bíblia. Tá? Mas nunca se rebele e nunca passe a transferência de culpa para outra pessoa. Nunca reconhece que o problema está com ele. Outra coisa, para encerrar, que é um sintoma também bastante grave na vida do cristão, é quando ele está entediado, quando ele está cansado, quando ele está fastiado das coisas, não aguento mais. Né? Quando ele começa lá na casa dele, lá, 5 horas da tarde, se arrumar para a igreja, vou no culto de novo. Ih, irmão, o crente que age assim já está em estado terminal. Só um milagre. Só um milagre. E Deus é o Deus de milagre, né? Deus resgata. Vamos orar por essa pessoa. Se você está nesse caso, procure a UTI espiritual. É aqui, ó, joelho aqui, orando, que nós vamos orar e Deus vai te dar a vitória. Amém? Não se canse das coisas de Deus. Tenha prazer em estar na casa de Deus. Eu estava falando para o pastor antes assim, eu gosto de ficar nos 2 cultos, né? Domingo passado eu dirigi os 2 cultos, hoje eu peguei os 2 cultos. Domingo que vem eu estou no som nos 2 cultos. Vem para cá, vem para cá, 4 horas da tarde, vou embora às 10. Mas eu amo estar na casa do Senhor. Tenha prazer em fazer as coisas para o Senhor, não para os homens, não para ser visto. Não para ser visto. Está lá o Rogério lá no som, ninguém viu ele lá, mas ele está ali desde 4 horas. Tem família, está a Josiane aqui, estão os 2 meninos. Então, né, ele precisa vir aqui, irmãos, ai, coitado de mim, né, trabalhei a tarde toda, agora amanhã eu vou começar a ser... Irmãos, Deus está vendo, não precisa ninguém fazer. Né? Vamos fazer com dedicação à obra do Senhor. Que essa palavra, essa meditação de hoje sirva de auto-reflexão, autoexame para você ver como é que está o teu colesterol espiritual, né? Para ver como é que está o teu, né? Um autoexame para ver como é que está a tua vida espiritual.